Olá, sou o professor João Arantes, da Universidade Federal de São Paulo, e nessa videoaula a gente vai continuar a nossa análise aqui da dinâmica populacional, né? A gente viu que no exemplo anterior que a fertilidade e a mortalidade eram valores assim constantes, né? Então a fertilidade era constante ao longo do tempo, a mortalidade ali era constante ao longo do tempo. Isso não é muito real, né? Assim, normalmente as taxas de fertilidade e mortalidade, elas variam aqui ao longo do tempo por inúmeros fatores, né? Então vou dar um exemplo aqui, né? E como é que a gente conseguiria introduzir no nosso modelo essas variações? Essas variações são introduzidas por uma função do Vensim, que é a lookup table. Eu vou mostrar como é que a gente como é que é isso, né? Lá, né? Imagina aqui que a mortalidade não fosse constante. Eu vou mostrar primeiro assim como é que é essa lookup table, como é que essa tabela já feita, e depois eu vou explicar o processo de criação dela, né? Então vamos primeiro clicar aqui na variável aqui mortalidade, tá? Você imagina que a mortalidade ela fosse variando ao longo do tempo. Então digamos que a taxa de mortalidade do ano 2000 até o ano 2020 era de 3%, tá? Então, assim, 3% de mortalidade nesses anos. Só que acontece que nos anos de 2020 até o ano de 2060 foi introduzida aqui uma política pública na área de saúde, né, digamos, vacinação em massa ou coisas assim, que levaram a uma queda da taxa de mortalidade por patamar de 0,01, ou seja, de 1%. E ficou ali, né, nesse patamar ao longo do tempo, né? Só que imagina que em 2060 esse país aqui entrou em guerra com outro país aqui e a taxa de mortalidade aqui aumentou para 4% durante os anos da guerra, né? Então, o que a gente está mostrando aqui, né? Que ao longo a gente pode inserir nos nossos modelos em Vensim variáveis que, na verdade, assim, variáveis mesmo, ou seja, valores que estão mudando aqui ao longo do tempo, né? Então, estou criando uma variável auxiliar que está mudando de valores ao longo do tempo. Mas não seria só isso aqui, por exemplo, a taxa de natalidade. Poderia ser uma tomada de decisão. Então, por exemplo, olha, se o meu valor aqui das minhas ações chegar a tal patamar, eu vou vender as ações, né? Então, eu posso introduzir aqui essas tomadas de decisão, essas variáveis aqui no meu modelo. E a gente faz isso por meio de uma função que chama lookup table, né? Então, como é que é essa história aqui, né? Então, vamos fechar aqui. Vamos fechar essa variável aqui, né? Então, o que a gente faz? A gente vai criar aqui, a gente vai usar primeiro o conceito aqui de variável shadow, né? Ou seja, sombra, né? Então, o que você faz? Você clica aqui, né? E vai aparecer a variável que você quer escolher. Então, essa variável que eu vou escolher é a variável tempo. Por quê? Porque ao longo do tempo está mudando a taxa de mortalidade. Então, eu escolheria essa variável, eu vou cancelar aqui porque eu já introduzi no modelo, né? Mas eu colocaria essa variável, ligaria essa variável à variável mortalidade, né? E na variável mortalidade, deixa eu clicar ela aqui. Opa, é ruim aqui de clicar em cima, né? Vamos lá. Aqui, vamos tentar clicar em cima aqui. Pronto. Deixa eu parar aqui a gravação até conseguir clicar em cima. Finalmente consegui clicar ali em cima da variável, né? Então o que você faz? Você define essa variável do tipo auxiliar com lookup, tá? Aí a variável tempo aqui, ela vai entrar aqui nas equações, tá bom? E aí você vai precisar criar um gráfico. Então, quando você for criar um gráfico aqui, nesse gráfico você vai introduzindo aqui os valores máximo e mínimo. Então, olha, vai de 0 a o x vai de 2000, né? Eu estou fazendo uma simulação no ano 2000 até o ano 2100, 2100, né? E o y vai variando de 0 até 0,04, né? Então, assim, são os valores que eu escolhi.
E a partir daí você vai marcando no gráfico os pontos onde você quer introduzir aqui os valores. E vocês estão vendo que fica formado aqui do lado uma tabelinha, né? Ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou refazer esse processo aqui, passo a passo, para ficar mais simples aqui o entendimento, tá bom? Então eu vou fechar aqui, eu vou deletar a variável mortalidade e vou fazer tudo de novo. Então eu venho aqui nesse ícone aqui, clico mortalidade. É ruim achar um lugar aqui que eu vou clicar, né? Pronto, né? E agora vamos lá. Então eu venho aqui na variável, vou colocar aqui mortalidade, tá? Cliquei aqui mortalidade. Aí eu venho aqui com a seta o link, coloco o link aqui, mortalidade aqui assim, né? E vou ligar mortalidade com as mortes, tá bom? Então vamos lá nas equações. Primeiro aqui vamos dar mortalidade. Como eu tinha dito aqui, é uma variável do tipo auxiliar, tá? Com um subtipo aqui lookup. Pronto, né? E as equações aqui ela vai usar no eixo x o tempo, tá? Então a partir do tempo ela vai colocar o eixo y. E agora eu vou criar o gráfico. E aí que o macete é o seguinte, né? Então quanto que é o x mínimo? A gente está fazendo uma simulação cano 2000 até 2100 e o y mínimo é 0, né? E o y máximo é 0,04, tá bom? Então entrei aqui, né? Então você olha que já mudou. Ó, vocês veem que tá, vai 2000 a 2100 aqui, de 0 até 0,04. Agora só introduzir os valores, né? Então eu vou até 2020, de 2000 até 2020. Então deixa eu clicar aqui, ó, no gráfico, né? Em 2000 aqui ele começa com 003 e vai até 2020 com 003, tá? Então em 2030 cai a mortalidade para 001 e fica nesse patamar até 2060. Cliquei aqui de novo. Aí de 2060 eu vou subir para 0,04 em 2070 aqui, né? E lá eu permaneço até o final da simulação. Ok, criei essa variável, né? Muito bem, mas eu não tinha feito as mortes. O que é a morte, a equação das mortes, né? É o produto, né, da população vezes a mortalidade. Então a gente vem aqui na equação, produto mortalidade vezes população, né, pessoas por ano. Ok. Muito bem, então agora vamos criar um gráfico aqui. Vou chamar esse, primeiro eu vou apagar os gráficos que tem aqui, né? Eu venho aqui no Control Panel, os gráficos não, desculpa, os resultados das simulações anteriores. Eu vou pegar esse resultado aqui, eu vou apagar. Pimba, apaguei, tá? Bonitinho. Então, agora eu vou chamar essa simulação aqui de, sei lá, mortalidade variável, alguma coisa assim. Uma mortalidade variável, né? Ok? Muito bem, esse é o nome da simulação. Então eu venho aqui agora e faço a simulação, né? Bom, aí o que acontece aqui com a população? Deixa eu puxar o gráfico para cá. Ela está variando ao longo do tempo. Então você vê que na nossa simulação a fertilidade, deixa eu pegar o valor da fertilidade aqui para vocês, né? Deixa eu até, vou clicar aqui, fica mais fácil. A fertilidade é 0,02, tá bom? Então o que acontecia? A mortalidade era 0,03 até 2020, ou seja, a mortalidade estava sendo maior do que a natalidade, né? Aí depois, ali naquele período de 2020 até 2060, o que estava acontecendo? Caiu a taxa de mortalidade. Aí com isso a população começou a subir. Aí de 2060 para frente, a mortalidade aumentou para 0,04. Aí a população começou a decair, né? Então assim, gente, o que eu quis mostrar nesse modelo, né? Nessa versão aqui do modelo, né? Eu acrescentei essa variável mortalidade. Essa variável eu acrescentei como um lookup table, né? Ou seja, né, que é uma variável aqui
ela está mudando aqui, né, dos valores. Ela começa com a taxa de natalidade de mortalidade 0,03, aí depois cai para 0,01, depois sobe para 0,04, ou seja, ela está variando com o tempo. Com isso eu estou introduzindo no meu modelo uma variação da mortalidade, ou seja, não é mais um valor constante. Eu poderia fazer a mesma coisa aqui com a relação à fertilidade. Eu poderia aqui também, se eu estivesse trabalhando um outro modelo, modelo que envolvesse a tomada de decisão, criar uma variável assim, a variável de tomada de decisão. Então, ó, se o patamar se o número de carros vendidos aqui, eu estou modelando um sistema aqui numa concessionária, se o número de carros vendidos cair para 50, eu vou tomar uma decisão aqui de comprar, trazer mais carros lá da montadora, né? Então eu posso, a partir desse valor, tomar uma decisão. Então esse lookup table aqui é uma ferramenta muito legal, muito poderosa, que você consegue inserir aqui na simulação, tomadas de decisões, variáveis, ou seja, uma variável que está mudando ali em função de uma determinada dinâmica populacional, né? No nosso caso aqui, a gente inseriu duas dinâmicas, assim, entre aspas, né? Uma dinâmica que levava à redução ali da mortalidade, que poderia ser a vacinação. Então, a consequência da vacinação é a queda na mortalidade naquele período. Depois a gente colocou assim mais uma outra situação, por exemplo, uma guerra que levou a mortalidade a aumentar. Então a gente consegue colocar isso no nosso modelo. Então isso aqui é muito legal, tá bom? Então é isso aí, pessoal.